Nessa terça-feira, dia 9, nós temos o início das semifinais da Euro e da Copa América. Na Copa América, a gente já tem um encaminhamento, né? Vamos ser sinceros. Depois que a Venezuela, que era uma grande surpresa, acabou saindo nos pênaltis para o Canadá, a Venezuela que venceu o Canadá, se não me falha a memória, na fase de grupos, mas acabou perdendo para o Canadá nas quartas, deixou um caminho um pouco mais tranquilo para a Argentina. Porque a própria Argentina enfrentou o Canadá na fase de grupos e foi uma vitória bem de boa. Então, para a Argentina aqui acho que é um caminho mais fácil. Agora, Espanha e França, meus amigos, é bem complexo. Porque o estilo da Espanha que começou a Euro não necessariamente é o mesmo estilo da Espanha que chegou, por exemplo, nessa semifinal. O jogo contra a Alemanha foi bem diferente. Uma Espanha que saiu na frente e recuou, que ficou muito mais esperando uma vantagem, que tomou um empate no final, mas conseguiu numa bola aérea. Na bola aérea, hein? Espanha não é assim, essa seleção que fica jogando tanto pelo alto, conseguiu na bola aérea o gol da vitória na prorrogação, no finalzinho da prorrogação. E a França, que veio de um empate contra Portugal, teve chance de matar o jogo, teve várias oportunidades de matar o jogo antes, poderia ter sido eliminada nos penais, mas acabou passando. Jogo bem complexo a gente analisar, a gente vai falar sobre isso. Hoje ainda temos Mirassol e CRB, um excelente mandante aqui na Série B, e hoje também temos já as qualificatórias da Champions, né? A pré-Champions League, alguns jogos bem interessantes aqui, com alguns clubes que a gente já conhece ao longo desses anos. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento para essa terça-feira, dia 9 de julho. Vamos começar com o mais difícil de uma vez, que a gente já vai tirando da frente, né? Espanha e França, para mim, é um dos jogos mais complexos dessa Eurocopa. Tem sido muito difícil trabalhar essa fase eliminatória, porque as seleções, na maioria das vezes, têm escolhido se proteger, né, em relação a explorar talvez uma situação de contra-ataque. Isso dificulta muito para quem gosta de trabalhar mercado de gols, né, porque a gente vem de um estilo de leitura onde você imagina que uma equipe que tem bom contra-ataque vai querer utilizar esse bom contra-ataque quando estiver em vantagem, e nem sempre isso está acontecendo, né? A Espanha teve momentos nessa Euro onde ela esteve na frente, onde ela utilizou o contra-ataque e não deu certo. Teve momentos da Euro que ela esteve na frente, que ela utilizou o contra-ataque e deu certo. Mas quando chegou nas eliminatórias, quando ela esteve na frente do placar, ela escolheu, na maioria das vezes, pelo menos contra as seleções mais fortes, tá? Um comportamento um pouco mais resguardado. É só a gente pegar o confronto contra a Geórgia nas oitavas de final. Um jogo onde a Espanha tomou o primeiro gol, se eu não me engano, e eu acredito que eu tenha tomado aquele gol também, acho que foi isso. Depois virou o jogo. E aí, no segundo tempo, com a Geórgia vindo para cima, a Espanha aproveitou o contra-ataque. Mas era uma seleção mais frágil, assim como foi a Albânia, onde a Espanha também aproveitou o contra-ataque na fase de grupos, mas a Espanha não aproveitou, por exemplo, contra a Alemanha. Contra a Albânia não deu certo, né? Apesar de ter aproveitado. Contra a Geórgia aproveitou e deu certo. Contra a Alemanha, não. Contra a Alemanha, a Espanha saiu na frente e se resguardou. E se a gente analisar um pouco mais a fundo esse futebol aqui da Espanha, principalmente esse praticado aqui contra a Alemanha, a gente vai identificar que a Espanha controlou o jogo em poucas situações. É claro que nesse tipo de jogo aqui, a Alemanha também gostaria, e é um estilo da Alemanha, de propor jogo. Então, em alguns momentos, a Alemanha tomou conta. Tivemos aqui um início muito bom da Espanha, depois uma recuperação da Alemanha, depois um bom momento da Espanha com gol, depois um bom momento da Alemanha até o final com gol. Mas, quando a gente fala do adversário da França, talvez seja a minha maior incógnita. Por quê? A gente tem uma expectativa de uma França com Deschamps, e isso aí é de anos, né? A França não vem de agora com Deschamps. A França vem demonstrando esse tipo de jogo há anos, né? França campeã em 2018, finalista em 2022, uma França eliminada na última Euro em 2021 para a Suíça. Se não me falha a memória, foi em 2021, posso estar fazendo confusão. Foi 2021 para a Suíça, um 3-1 no placar que ela deixou virar 3-3, mas um estilo da França que não mudava. Nessa Euro, se a gente for analisar com carinho, deixa eu pegar aqui o jogo da França. Porque, por exemplo, contra a Holanda, a França fez um jogo propositivo, diferente do que a gente está acostumado. Tudo bem que para a Holanda o empate não era um resultado ruim na fase de grupos, mas a gente viu uma França propondo o jogo. A França contra a Polônia, ela propôs o jogo. Olha lá, França jogando como mandante, né, com gráfico verde, propondo o jogo. Saiu na frente, tomou um empate. A França propondo o jogo nunca me agradou. A França contra a Bélgica também teve que propor jogo.
Por quê? Porque a Bélgica definiu que seria um jogo de estilo reativo e quase complicou a vida da França. Se não é esse gol contra aqui do Vertonghen, seria um jogo passivelmente para ir para penal. E se a gente pegar o jogo contra Portugal, foi uma França que não necessariamente jogou só de maneira reativa. Em alguns momentos, a França também dominou o jogo, Portugal recuou. E aí eu fico na dúvida, né? Se a gente pegar a Espanha e França, a Espanha com o DNA de propor jogo e a França com o DNA de jogar reativo, mas uma Espanha que trocou superioridade com a Alemanha, uma Espanha que teve que propor jogo contra uma equipe mais acessível da Geórgia, uma Espanha que propôs jogo contra a Itália, que é uma equipe forte, me faz pensar que esse jogo vai retomar o estilo da França de jogar de maneira reativa e o estilo da Espanha de jogar de maneira propositiva. E aí a gente vai ter talvez o melhor dos dois cenários. A Espanha jogando com a posse, que na maioria das vezes feriu bastante o adversário. Olha só, quando acelerou com a posse, a Espanha marcou contra a Alemanha. Quando teve a posse contra a Albânia, a Espanha definiu o jogo. Quando teve posse contra a Geórgia, a Espanha ganhou o jogo. Quando teve posse contra a Itália, a Espanha ganhou o jogo. Somente contra a Croácia, que foi um jogo bem aleatório, a Espanha começou muito bem com posse, a Croácia dominou o meio-campo, não é o estilo da França, não é o estilo de dominância de meio-campo. A França rouba a bola quando a Espanha estiver saindo para o jogo para tentar contra-atacar, ou a França, uma das duas, né? Ou a França rouba a bola na saída, ou a França vai esperar a Espanha lá atrás, que é o mais comum de acontecer. Escolher sofrer para contra-atacar. Então, nesse cenário, talvez a gente tenha o melhor das duas seleções. Não que a França não saiba propor, nem que a Espanha não saiba contra-atacar. Mas na maioria das vezes, quando a Espanha se propõe a contra-atacar e a França se propõe a propor o jogo, não é legal. Coincidentemente, uma hora ou outra vai funcionar, como foi o jogo contra a Croácia. Foi um jogo de contra-ataque. Mas na maioria das vezes não é legal. A Espanha prefere ter a posse e a França prefere contra-atacar. E aí, pergunto para você, se eu tenho uma Espanha que sabe propor e que vai tender a ter a bola, e uma França que sabe se defender e que vai provavelmente propor o contra-ataque, qual posição nesse jogo seria uma posição segura? Nenhuma, né? Porque se eu olhar somente para um lado, eu vou ver a Espanha propondo o jogo, que é uma boa seleção de dominância, e querer trabalhar contra a França. Só que quando eu olho para o outro lado, eu vejo uma França que sabe contra-atacar contra as linhas altas, né? E talvez dos adversários que a Espanha tenha enfrentado até aqui, a França seja o adversário mais perigoso no jogo reativo. Porque a Itália escolheu não contra-atacar. A Espanha teve completo domínio. A Croácia, quando a Espanha dominou o primeiro tempo ali, os primeiros 15 minutos eu cheguei a trabalhar contra a Croácia não conseguia contra-atacar. Contra a Albânia não deu nem tempo, né? A Espanha já estava na frente muito cedo. Contra a Geórgia, tomou um contra-ataque, mas foi muito mais um gol contra da Espanha do que propriamente uma qualidade da Geórgia. Contra a Alemanha não é um time assim tão forte no contra-ataque. A força da Alemanha nessa Euro foi uma Alemanha propositiva com marcação-pressão na saída de bola. A Espanha vai pegar pela primeira vez um time que sabe contra-atacar. E aí vamos olhar para o lado da França. A França jogou contra uma Áustria, que não propôs jogo. A França jogou contra uma Holanda, que não propôs jogo. A França jogou contra uma Polônia, que também não propôs jogo. A França jogou contra uma Bélgica, que também não propôs jogo. E a França jogou contra um Portugal, que em alguns momentos foi agressivo, mas não foi um time que ficou plantado lá no ataque o tempo todo. Então a França também não enfrentou até agora uma seleção que saiba propor o jogo, ou que decidiu propor o jogo. A Bélgica, por exemplo, sabia, teoricamente, mas escolheu não fazer. A Holanda sabe muito, escolheu não fazer. Portugal sabe muito, não conseguiu fazer o tempo todo. Então a Espanha talvez seja o primeiro adversário que a França pode deixar propor o jogo para buscar o contra-ataque. Só que é uma linha tênue, porque se você deixa o seu adversário agir da maneira que ele mais gosta, você pode pagar caro por isso. Basta você não estar num bom dia. Se a Espanha deixa a França jogar de maneira reativa e não consegue estar num bom dia para neutralizar esses contra-ataques, a Espanha vai ter problema. Se a França deixa a Espanha jogar da maneira que ela mais gosta, que é propondo o jogo com posse, com toque na frente da área, com Lamine Yamal tentando jogar de maneira individual, e ela não está num bom dia de contra-ataque, se ela não consegue recuperar a segunda bola, se a Espanha tem a continuidade, a progressão no ataque, ela pode se complicar.
Então, uma posição no mercado de resultados, sendo você um punter, ou uma posição no trade, comprando e vendendo para correção de preço, em ambos os cenários, o risco aqui é muito elevado. Somado a isso, eu estava dando uma olhada aqui, eu não sou muito em relação a histórico, mas eu estava dando uma olhada. Por exemplo, 2021, as semifinais, 2 gols entre Itália e Espanha, 2 gols entre Dinamarca e Inglaterra. O segundo gol da Inglaterra foi na prorrogação, tá? Em 2016, quando Portugal foi campeão, 2 gols Portugal e País de Gales, 2 gols França e Alemanha. Em 2012, 0-0 entre Portugal e Espanha e 2-1 entre Itália e Alemanha. Esse jogo aqui puxou um pouco mais para o over, mas a maioria dos jogos é mais amarrado. E se a gente voltar num cenário agora de 2024, a gente vai ver já na parte eliminatória de quartas de final, onde já começou a ter um confronto um pouco mais pegado, né? Espanha e Alemanha, Portugal e França, Inglaterra e Suíça, que os times têm escolhido muito mais um recuo. Foi o que aconteceu no jogo da Espanha, quando enfrentou a Alemanha. A Espanha marcou um gol e abdicou de jogar. Então, o meu receio nesse jogo é acreditar num jogo over e esse jogo acabar sendo under. Eu tenho a minha percepção que esse jogo tende a ser under. O 2,5 está 1,50, o under 2,5. Esse jogo ele tem algum potencial, mas qual seria o potencial desse jogo? Vamos ver se a gente consegue definir isso juntos. Vamos olhar agora para trás. A Espanha saiu na frente da Alemanha? Sim. Qual foi o comportamento da Espanha? Recuo. A Espanha contra-atacou? Não. E ainda, em algum momento do jogo, a Espanha chegou aos 80 minutos, ainda sem aproveitar os contra-ataques, a tirar os jogadores de velocidade. Nico Williams, o Morata. Tudo bem que o Merino fez o gol, né, de cabeça depois no final. Mas ainda assim, o Oyarzabal não é um velocista. Como eu vi no narrador falando que o Oyarzabal era um velocista. O Oyarzabal é um jogador técnico, de qualidade, de meio. Ele não vai ficar correndo o tempo todo. E a Espanha não contra-atacou, né? A Espanha não contra-atacou. Então, nesse cenário aqui, se a gente quiser um mercado de gols, a Espanha na frente talvez não seja bom. Por mais que a França tenha que sair da casinha para buscar o resultado, a Espanha pode acabar abdicando. Se a França estiver na frente, infelizmente a gente não teve esse cenário recentemente, né? Porque o gol que a França marcou, entre aspas, que foi contra a Bélgica, já foi aos 85, não deu tempo de buscar o contra-ataque. Contra Portugal, a França não chegou a estar na frente do placar. Contra a Polônia, a França recuou, mas era um jogo também não tão necessário. Contra a Áustria, talvez tenha sido o melhor jogo da França de contra-ataque. Ela saiu na frente, também foi um gol contra. E aí contra a Áustria, teoricamente, valeria a pena buscar o mercado de gols. Mas a França perdeu muito gol. As estatísticas aqui, ó, as grandes chances perdidas, 2 grandes chances perdidas da França. Só que se a gente quiser pensar em over e a gente quiser analisar com carinho, vamos fazer uma análise aqui um pouco mais aprofundada. Contra a Áustria, quem marcou o gol? Gol contra. Então a França não marcou gol. Contra a Holanda, 0-0. Contra a Polônia, um gol de pênalti do Mbappé. Primeiro gol da França na Euro. Contra a Bélgica, um gol contra do Vertonghen. A França não marcou. Contra Portugal não teve gol. Isso quer dizer que a França está na semifinal da Euro tendo marcado apenas um gol dos seus jogadores. E contra a Áustria falhou muito no contra-ataque. Como que eu confio nessa seleção estando na frente do placar para me expor talvez no over 2,5? Então, pode ser que esse jogo me surpreenda, pode ser, de verdade. Mas tem tudo para ser um jogo muito difícil de trabalhar, como foi Espanha e Alemanha, como foi Portugal e França, no ao vivo. Muito difícil de se tomar uma decisão de se abraçar aqui numa dupla chance, num resultado correto, um resultado final. E também extremamente complexo no mercado de gols. Aí eu vou terminar a minha análise com você me xingando aí do outro lado, falando você falou esse tempo todo, 16 minutos para não concluir nada? Bom, meu amigo, se não teve nenhuma relevância, peço desculpa para você. Mas eu quero te passar de uma pessoa que tem trabalhado a Euro, tá com bom resultado, graças a Deus, na Euro, mas que sentiu muita dificuldade nos jogos das quartas de final, pelo menos do dia que eu fiz, né? O sábado eu não trabalhei. Para tomar muito cuidado nesse tipo de jogo. Ele tem um potencial bem lá no fundo de ser um jogo atrativo para gols. Mas olhando o que a Espanha fez contra grandes seleções, depois de ter marcado, e olhando o que a França fez nesse histórico recente, eu tomaria um pouco de cuidado. Me parece que nessa fase as seleções estão muito mais preocupadas em não serem eliminadas do que propriamente em punir o seu adversário. Então, tomara que seja um jogo bom. Tomara que a gente não tome gol contra a posição, mas é um jogo extremamente difícil e eu não duvido que possa ser um cenário mais under. Se for para os penais, eu gostei muito do que eu vi do goleiro da França, tá? Do Maignan. É um bom goleiro, né?
do Milan. Gostei bastante. Então, assim, não dá para cravar só pelo goleiro, né? Mas também a gente tem que olhar pelo lado da Espanha, que no finalzinho contra a Alemanha teve força para poder utilizar até mesmo a bola aérea. Mas talvez o medo de perder acaba tirando aquela vontade de ganhar das equipes, e eu tomaria muito cuidado com a questão do mercado de gols, tá bom? Se eu tivesse que apontar um time do que veio apresentando na Euro, por mais assim que o futebol da Espanha não me agrade tanto, eu acho que a Espanha é mais merecedora, tá? Pelo que fez na Euro, por ter eliminado a Alemanha do jeito que eliminou, tendo buscado um gol no tempo normal, tomou um gol no final, poderia ter sido completamente abalada, tirou vários jogadores, mas ainda buscou um gol do Merino no finalzinho, teve mais emocional, saiu atrás contra a Geórgia, tudo bem que era um adversário mais acessível, mas foi buscar uma goleada. Eu acho que foi um futebol mais atrativo da Euro até aqui, né? Se a gente pegar o Power Rank, né, da Euro, eu acho que a Espanha tá mais acima. Mas enfim, o que eu acho em relação a quem deve passar ou não, pouco importa. Para mim, é um jogo que pelo menos eu não quero trabalhar mal. Se eu pelo menos não tomar um gol contra a posição, se eu conseguir uma boa posição de correção no trade, já vai ser suficiente para mim. E eu tenho tendência a não cair no canto da sereia do mercado de gols, tá bom? Pelo menos não para trabalhar over. Na Argentina e Canadá vai ser bem mais simples e bem mais rápido, prometo, tá? Porque aqui não tem muito o que a gente inventar. São seleções que não se enfrentam sempre, mas que felizmente se enfrentaram de maneira recente, né? Na fase de grupos. Então, provavelmente serão aqui os mesmos jogadores, a gente não vai ter nenhuma surpresa. Então, provavelmente a gente vai ter um jogo muito parecido com esse aqui, ó, que foi uma Argentina dominando praticamente o jogo inteiro. Não conseguiu, mesmo com uma cotação muito parecida com o jogo de hoje, 1,30, 1,36, não conseguiu marcar primeiro. O Canadá sofreu o primeiro gol, a Argentina tirou um pouco do pé e depois acelerou no final, né? Gols aqui do Álvares e do Martínez. Tá? Não vejo algo diferente disso. Tudo bem que a Argentina tem tido dificuldade, né? Tá marcando gol, por exemplo, contra o Chile marcou no finalzinho, contra o Peru marcou só no segundo tempo, depois foi marcar no finalzinho. Contra o Equador chegou a marcar no primeiro tempo, mas tomou gol no final, né? E teve que ir para os penais. E aí é um grande diferencial. Se por acaso o Canadá conseguir segurar a seleção da Argentina, se a Argentina não tiver num bom dia, você ainda tem o Dibu Martínez, que é um goleiro pegador de pênaltis sensacional. Isso faz com que a Argentina seja, na minha opinião, favoritíssima ao título, porque quando você tem um goleiro desse calibre, mesmo que você não jogue bem, que você não consiga punir o seu adversário, supondo que a Argentina vá para a final contra o Uruguai ou contra a Colômbia, né? Imaginando que ela vá para a final, que não aconteça uma catástrofe aqui. Imagina o Canadá na final da Copa América, que loucura. Imaginando isso, com uma possibilidade da Argentina não jogar bem, por exemplo, no tempo regulamentar contra o Canadá, ou contra o Uruguai ou contra a Colômbia, o Dibu Martínez geralmente faz a diferença no gol, né? Foi assim na Copa do Mundo e, obviamente, tem sido assim já aconteceu isso contra o Equador. Então, é uma Argentina muito forte. Em relação ao trade, se a gente levar em consideração o domínio contra o Canadá, eu tenho minhas dúvidas se esse primeiro tempo foi tão tranquilo assim para a Argentina. Tá? Talvez em alguns momentos. Mas se a gente olhar aqui, ó, o primeiro tempo, o Canadá teve mais expectativa de gol do que a Argentina. O número de finalizações não foi tão diferente, né? Na verdade foi igual, mas as finalizações no alvo a Argentina finalizou mais vezes. E as grandes chances perdidas no primeiro tempo, a Argentina perdeu 2, o Canadá perdeu 1. Então não foi um primeiro tempo assim de extremo amasso da seleção argentina. Por isso, se for para trabalhar aqui um back favorito, e eu acredito que essa pode ser o melhor cenário, esse pode ser o melhor cenário, espera um momento onde a Argentina esteja de fato neutralizando os contra-ataques do Canadá e controlando a marcação-pressão com recuperação de segunda bola, tá? Se não, não vale a pena. Por quê? A Argentina tem deixado muito para a segunda etapa, para acelerar e resolver quando tá afim. Isso pode, obviamente, prejudicar você que tá, às vezes, aberto numa posição a favor da Argentina e tá pensando na vida, não tá olhando para o jogo, tá mexendo no celular, e aí o mercado começa a mexer contra a sua posição e você não faz nada. Se é uma Argentina que tem marcado com mais frequência no segundo tempo, é um mercado que já vai reagir diferente na movimentação, principalmente se a Argentina não estiver mostrando daquela vontade de vencer. Tá? Agora, para trabalhar 90 minutos, eu acredito numa vitória da Argentina, mas tendo em vista que a Argentina, por exemplo, contra o próprio Canadá marcou só no segundo tempo, você poderia esperar uma cotação maior. Ah, Theo, mas e se sair a bola e a Argentina marcar o primeiro gol? Paciência. Pelo menos você evitou uma cotação justa, teoricamente, né? Ou praticamente sem valor nenhum no longo prazo, tá bom? Eu, para mim, pegaria uma cotação um pouquinho mais alta. Caso aconteça do Canadá sair na frente, pode acontecer? Pô, claro, o Canadá chegou a marcar algum gol nessa Copa América? Eis a questão. Vamos lá. O Canadá marcou 1 contra a seleção peruana, quando a seleção peruana estava com um jogador a menos, e marcou 1 contra a seleção da Venezuela no início.
Então, caso aconteça da Argentina sair atrás do placar, essa dupla chance da Argentina ou essa virada da Argentina, sim, pode ser bastante interessante. Já vimos nesse mesmo confronto, Argentina contra o Canadá, mesmo a Argentina estando na frente, o Canadá não se expôs com tanta vontade. Então eu não me arriscaria trabalhando no mercado de gols aqui, numa situação tão à frente assim, buscando um 3,5, até mesmo um 2,5. Eu acho que pode ser mais arriscado. A não ser que no ao vivo, uma Argentina vencendo por 2-0 ainda no primeiro tempo, porque o que aconteceu aqui foi uma Argentina que marcou o segundo gol lá no finalzinho, lá no minuto 88. Então, se a Argentina faz 2-0 no primeiro tempo, você identificou que no início do segundo tempo o Canadá partiu para cima, esse over limite, esse 2,5, passa a ser interessante, tá bom? Esse seria mais ou menos o cenário de trabalho que eu viria para esse jogo. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro Série B. Esse jogo às 21 horas é bem interessante. Dá uma olhada na cotação do Mirassol em casa, 1,67 e o CRB a 5. Na tabela, no geral, nós temos aqui o Mirassol na 9ª colocação e um CRB na 17ª. Será que o mercado está levando em consideração a posição na tabela? Não. O mercado está levando em consideração isso daqui, ó, no PDF de apoio. O quanto o Mirassol é forte em casa e como o CRB é frágil fora de casa. O Mirassol venceu mais de 80% dos jogos em casa, saiu na frente em mais de 80% dos jogos em casa, ficou mais de 65% dos jogos sem sofrer gol em casa e falhou pouquíssimo em marcar. O CRB não venceu nenhuma partida, sai pouco na frente do placar, tomou gol em todo o jogo, mas também marcou em todos os jogos. Então aqui eu tenho uma equipe que sofre pouco contra uma equipe que sofre sempre, mas que marca sempre também, né? Será que é isso que o mercado está levando em consideração? Provavelmente. Só que, se a gente levar em conta os últimos jogos, o Mirassol não vence há 4 partidas. Perdeu fora para o Sport por 1-0, para o Vila Nova por 1-0, empatou com o Santos 0-0 e com o Novo Horizontino 1-1. Jogos com tendência mais under, né? O CRB vem a 3 jogos sem derrota, tendo empatado fora com o Paysandu e vencido em casa o Guarani, e empatado em casa com o Brusque. Quando perdeu a última partida fora contra o América, 2-1. Então também me parece um jogo com uma tendência maior para um under. Só que se a gente for levar em consideração essa cotação, faz sentido pelo momento do Mirassol em casa, o quanto ele joga dentro de casa, são 5 vitórias em 6 jogos, e como o CRB é mal, só somou 2 pontos fora, mas 3 jogos de invencibilidade para o CRB e 4 jogos sem vitórias para o Mirassol. Se a gente se abraçar somente no fato do Mirassol ser um bom mandante, a gente vai se abraçar nessa cotação de 1,70. Mas o momento do Mirassol não é tão bom. Do CRB não vou dizer que é excelente, mas é um pouquinho melhor. O momento, tá? Faz sentido essa cotação agora? Bom, ela está muito mais para ser um pouco mais alta do que para ser um pouco mais baixa. Então, para mim, é uma cotação que não tem valor para você trabalhar. Porque se existe algum ruído, alguma dúvida, ela já é uma cotação ruim. Para mim, é uma cotação já mais perigosa. Que se você apostar no longo prazo, talvez você não tenha resultado nenhum, você fique no 0-0, né? Então, eu prefiro não te indicar. No ao vivo, se você, por exemplo, ver um CRB vencendo, uma dupla chance do Mirassol pode ser interessante. Ou se você acompanhar o jogo e ver que o Mirassol está propondo o jogo até o final, buscando vitória, talvez uma cotação bem mais elevada seja interessante, né? Aí sim pode fazer sentido. Agora, te indicar uma cotação de 1,67, tendo em vista que o momento do Mirassol não é bom, não faz muito sentido, tá? Para analisar só dentro e fora de casa, a gente vai ficar numa coisa muito rasa. E aí, se tem um pouco de ruído, uma cotação baixa para mim já não tem valor. Toma um pouco de cuidado. Ah, o Mirassol venceu por 5-0 esse jogo. Parabéns. Mas eu não pegaria essa cotação nesse contexto todas as vezes, tá? Para mim, o mercado aqui está simplesmente precificando campanha do Mirassol em casa e campanha do CRB fora. E está ignorando o momento do Mirassol, que vem de 4 jogos sem vitória, tá? Então, tentar buscar essa cotação um pouquinho mais alta no ao vivo seja o melhor cenário. Opções de jogos extras para essa terça-feira. Bom, como eu falei, está começando a pré-Liga dos Campeões, né? A fase qualificatória. Então, a gente tem aqui o Helsinki, a gente tem aqui o TNS, né, o The New Saints do País de Gales, o Vikingo Reykjavik, que a gente conhece bastante, o Steaua Bucareste, o Shamrock Rovers, são times assim do submundo, carinhosamente chamado, que a gente conhece. Então, se você quiser trabalhar, pode ser uma opção. Eu vou colocar aqui todos eles como opções de jogos complementares. Eu vou deixar listado aqui no link do Radar Esportivo que eu partilho com vocês, tá bom? Além disso, vamos dar uma olhada juntos, ó. Copa do Paraguai, não tem nenhuma equipe aqui que eu conheça. Copa América a gente já falou, Coreia do Sul tem o líder, né? Que é um nome difícil de pronunciar, eu não vou passar vergonha sozinho. Então tem aqui, ó, o líder da Coreia do Sul, a K1, a K-League 1, também um jogo complementar interessante. E fica assim, né? Possibilidade de trabalhar a favor da Argentina
uma correção de preço bem cautelosa em Espanha e França, e os jogos complementares, principalmente com os jogos da Série B. Dá para colocar o Mirassol e o CRB também como correção de preço, tá? Para ficar mais fácil. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela companhia. Não me xinguem, tá? Pela minha análise mais aprofundada em Espanha e França, porque eu preciso entender um pouco mais o contexto do jogo. Eu não posso sair vomitando para você apostas simples, só olhando para o time, confiando em camisa. Às vezes é muito mais complexo do que parece. Na maioria das vezes tá bom? Então, às vezes não fazer nada também é fazer alguma coisa. Se a gente evitar de tomar um prejuízo nesse jogo, já é bom demais. Tamo junto, um grande abraço.